Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Retornando essa semana aqui para mais um bate-papo com vocês. Muito feliz de poder trazer de novo um tema muito importante no momento atual. E esse tema que a gente vai falar sobre a questão do digital, ele é um tema reincidente e que traz uma baita de uma autorreflexão. Meu nome é Cristina Dantas e eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho bastante focada na questão do autoconhecimento e do posicionamento das pessoas. E a questão do personal branding, que a gente fala que é a gestão da marca pessoal, é algo que eu vejo que é algo que a gente precisa, de qualquer forma, estar de olho e prestar atenção, porque caso contrário, quando a gente se vê, o negócio sai. Um minutinho que eu vou olhar. Perfeito, voltamos aqui. Boa noite, Hernani, boa noite, Luciana, boa noite, Maria, boa noite, teve gente que entrou aqui, Alexander, boa noite todo mundo, tava cuidando aqui a questão da internet e acabei não dando boa noite para vocês. Luciano, boa noite. Então, a gente tá vivendo num mundo que ele já vem sendo um mundo digital há muito tempo, mas que dentro desse processo de pandemia, o que está acontecendo? Esse mundo, ele se tornou totalmente online. Ou seja, se eu sou uma pessoa que de fato já transito bem dentro desse mundo online, perfeito. Se eu sou uma pessoa que nesse mundo online eu estava ali de alguma forma arrastando para conseguir chegar onde eu queria chegar, eu vou ser uma pessoa que nesse momento vou sentir um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque existe uma pressão absurda nas pessoas para que elas mostrem a cara delas. E não é mostrar mais a cara delas no jeito antigo. É mostrar a cara delas como eu tô fazendo aqui com vocês, né? Mostrar a cara delas dentro da rede social. E por que precisa mostrar? Porque as pessoas têm uma crença absurda de que a gente só mostra a cara no meio digital quando a gente tem que vender alguma coisa aqui. É uma crença absurda, porque na verdade a gente está se relacionando através dos meios digitais. Ou seja, independente de você ter um produto ou você ter uma empresa que você precisa se comunicar com seus clientes, você é uma pessoa que vai ter que achar esse espaço dentro da internet para se conectar com os outros. Boa noite, Valéria. Boa noite, Dani. Vários clientes, várias pessoas. E aí, qual que é a pergunta? Se eu não achei esse espaço, eu preciso ver qual que é essa minha receita de bolo. Por quê? Existe um modelo para Cristina, existe um modelo para Valéria, existe um modelo para Daniela. Eu tenho que achar qual é o meu modelo dentro desse mundo. Porque eu não vou poder sair dele, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que colocar as caras ali e achar o meu espaço. Então, a gente vê um movimento muito grande de pessoas, eu tenho vários clientes criando novas páginas no Instagram, criando um espaço no YouTube, fazendo alguns filmes e vídeos. E esses filmes que as pessoas estão fazendo, esses vídeos, esses movimentos, não é porque elas querem vender um produto. Isso acontece porque essas pessoas, de fato, querem mostrar que elas estão ali. E para mostrar que elas estão presentes, elas precisam mostrar a cara. E aí vem toda aquela dúvida. O que eu faço? De que forma eu faço? Como é que eu me exponho? Boa noite, Letícia. Boa noite, Simone. De que forma eu acho esse meu jeito para conseguir fazer as coisas de uma forma que não gere sofrimento demasiado? Porque tem pessoas que de fato se sentem mal perante uma câmera ou fazendo posts, mas que também eu consigo entregar um resultado. Ou seja, se você é alguém que é colaborador de uma empresa, não entenda que você não precisa estar nesse mundo online. Sim, você precisa. Por quê? Porque algo muito importante para as pessoas é a questão da empregabilidade. Empregabilidade é algo que a gente tem que estar constantemente olhando. E para você ser uma pessoa que tenha empregabilidade, e todo mundo tem que ser, né? Tem que ter empregabilidade, você precisa estar aonde as pessoas estão. E aonde as pessoas estão hoje, estão aqui onde eu estou. Ou seja, se eu entro numa empresa e trabalho como colaboradora e eu não apareço aqui, eu não me mostro para o mercado. E se eu não me mostro para o mercado, em algum momento em que eu vá fazer uma transição, o mercado não me conhece. Então a primeira dica aqui da noite é: vamos tirar essa crença de quem precisa investir no mundo digital é quem é um empreendedor digital.
Se você é empreendedor digital, você tem, sem dúvida, uma necessidade de fazer um movimento talvez mais rápido. Mas se você é um colaborador de uma empresa ou mesmo precisa se conectar com as pessoas para conhecer a sua rede de relacionamentos, você precisa achar o seu lugar nesse meio, porque é nesse lugar que as pessoas estão se achando. E aí eu vou trazer algumas coisas que eu estava discutindo com uma cliente e que eu achei bem interessante, que tem a ver com um comparativo de parametrização de quando a gente tinha um mundo analógico e quando a gente tinha um mundo digital. Então, quando a gente falava antigamente, a gente tinha o quê? A gente tinha um rádio, certo? E hoje a gente tem o quê? A gente tem um Spotify. Então aquele rádio, ele existe, mas hoje migrou para o Spotify. A gente tinha os classificados. Quem nunca entrou num classificado para procurar, ou para comprar um bicho, ou para achar um apartamento, ou para procurar um emprego, certo? Hoje a gente tem o Google, né? A gente não busca mais os classificados. Tem gente até que busca, mas assim, é uma exceção. O Google te dá a resposta. Depois, a gente antigamente tinha aqueles frontline, que mostravam, né, as propagandas e as coisas. Hoje a propaganda tá onde? Tá no Google Maps, tá no Waze, tá nas coisas que a gente acessa nos aplicativos. Antigamente era televisão e propaganda de TV. Temos ainda televisão e propaganda de TV? Temos. Mas hoje a gente está procurando nos posts. Então tem os posts patrocinados, a gente está procurando. Ou seja, olha aonde que as pessoas estão se conectando. Depois a gente tinha palestras. Antigamente, hoje a gente tem o quê? Um aplicativo de Zoom, de Google Meets que a gente se encontra. E antes a gente tinha aquele jantar, aquele evento que a gente se encontrava fora. E hoje a gente se encontra e às vezes para fazer um happy hour na rede social. Então é uma reflexão muito importante. Por quê? Porque eu tenho que entender o que está trancando, o que está evitando que eu chegue onde eu quero chegar e que eu possa ser uma pessoa digital como o mundo todo está sendo. Então, nesse sentido, a primeira coisa é que vocês têm que pensar é: o que eu estou acreditando? Quais são as minhas autossabotagens? Qual é o tipo de perfil que eu tenho que está criando esse problema que está me fazendo trancar? E eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Se a gente para pra pensar, a gente já sabe o que a gente tá pensando. Então, ou a gente pensa que a gente não tem nada pra dizer, ou a gente entende que a nossa imagem daqui a pouco não tá boa, ou a gente entende que pra fazer isso, a gente começa a fazer um parâmetro com alguém que faz isso que é muito bom, e a gente quer ser igual, se for menos a gente não vai entrar, ou a gente acha que as nossas fotos estão ruins, que a gente não pode usar. Então, a gente vai criando justificativas. E as justificativas que a gente vai criando pra não entrar no mundo digital, elas acabam fazendo com que você ancore. O que é se ancorar dentro da área de desenvolvimento humano? Se ancorar é que nem um barco. A gente fica preso com a âncora e a gente não consegue se movimentar. E quando a gente não consegue se movimentar, as outras pessoas que estão conseguindo se movimentar, elas passam pela gente. E a gente fica aí trancada. E aí a pessoa diz assim: mas e aí, quando é que eu vou começar? Semana que vem, na outra semana, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. E a pergunta é: qual que é o modelo que eu preciso usar para iniciar nesse mundo? Então, assim, trazer um exemplo de uma cliente. Eu tenho uma cliente que é médica e ela se uma pessoa muito reservada. E ela me disse: eu não me sinto à vontade de chegar aqui e ficar fazendo um monte de live, conversando com um monte de gente e fazendo isso, porque eu não sou assim. E ela falou: será que eu não posso entrar no mundo digital porque eu não sou assim? Não é verdade, Valéria? Se vocês quiserem perguntar algumas coisas, podem perguntar, que eu vou respondendo à medida que a gente vai falando. Então ela falou: eu acho que eu não posso entrar no mundo digital, porque o mundo digital a pessoa tem que fazer live, tem que fazer vídeo todos os dias, tem que avisar quando almoçou, quando tomou banho, porque tem gente que faz isso, né? Não, eu falei: não é assim. Você tem que encontrar o seu modelo. Então essa médica, qual que é a bagagem dela? A bagagem dela é conhecimento técnico. Então eu falei: então você vai usar a sua rede social para informar conhecimento técnico. Então, em vez de você fazer 30 lives, você vai fazer 2. Mas você vai fazer a sua live, ou vai fazer o seu vídeo que não precisa ser live, que pode ser um vídeo gravado, porque você vai se sentir mais confortável. E tá tudo bem. Eu iniciei no mundo digital. Tudo bem? Tudo bem. Ah, mas eu não sei fazer esse post. A gente não precisa saber tudo. A gente precisa achar o nosso espaço. Você não sabe fazer? Você vai contratar alguém que faça, fazer uma permuta com alguém e vai fazer seu post. Ah, tá, mas o mundo digital tem que postar todos os dias, tem que dizer todos os dias. Gente, para cada pé cansado tem um chinelo velho. A gente tem que achar o modelo que se adeque a você. Então, a primeira dica aqui é: não crie falsas expectativas, não crie modelos baseados em modelos de pessoas que não são que nem você. Então, sim, saímos de um analógico para o mundo digital. E nesse mundo digital eu preciso encontrar o meu jeito. Então, faça uma parada, uma avaliação,
Pare pra pensar nesse dentro de você e entenda o que eu posso fazer, e que eu sempre repito aqui para os meus clientes: doses homeopáticas. O que são doses homeopáticas? Coisas pequenas que, se eu fizer de forma seguida, vão me levar para o resultado. Então, o mundo digital, ele precisa que você mostre a sua marca pessoal de um jeito que fique bom para você e que é devagarinho. E é de uma forma fluida, não é de qualquer jeito enfiando a cara. Então a gente não começa em nada de qualquer jeito. A gente começa criando um nome, colocando uma fotinha no perfil e fazendo isso. E outra, em mundo digital não é só rede social. Mundo digital é como é que eu estou me comunicando no meu WhatsApp. Como é que eu me comunico nas minhas reuniões que são via esse aplicativo? Como é? Será que eu sei lidar? Como é que eu falo? Eu interrompo? Eu fico com vídeo? Eu não fico com vídeo? Oi, sim, obrigada. Entendeu? Como é que eu faço isso? A pessoa para e ela não acha uma resposta, porque na verdade não existe uma resposta para as angústias dela. A resposta, ela tá no entendimento do que você consegue fazer. Então a primeira questão que eu acho que assim, a gente tem que parar de olhar é tentar imitar o outro. Tentar copiar o modelo do outro que não cabe para você. E aí o mundo digital, ele é muito mais frio. Porque o que a gente coloca aqui, muitas vezes a gente não consegue, de alguma forma, entregar aquilo que a gente gostaria. Porque a gente tem uma tela e a gente não tem esse olho a olho do dia a dia, que é diferente do presencial. Então, sem dúvida, é muito mais assustador. Então você que fica imaginando que o mundo digital é tranquilo, que tá todo mundo se jogando e que tá tudo bem, é mentira. Eu tenho vários clientes que estão se jogando nesse mundo porque eu tô ajudando eles se jogarem, mas não é um mundo fácil, tá? É algo que a gente precisa trabalhar e que é difícil sim colocar a cara aqui, e que vai aparecer pessoas aqui como estão, que eu nunca ouvi falar e que vão ouvir o que você tá falando e que vão estar julgando se você falou certo, e que vão estar dizendo pra você se daqui um pouco você fez aquilo do jeito que elas pensavam, que vão comentar com outras pessoas que daqui um pouco aquilo que você tá falando não faz sentido pra elas. E aí a pergunta é: eu estou preparado? Boa noite, Fá, boa noite, Gabriel. Você está preparado para essa exposição? Para essa exposição digital? Se você não está preparado, começa devagarinho e vai fazendo. Por quê? Porque não é de uma hora para outra que a gente vai se tornar uma pessoa que consegue se mexer dentro desse meio tranquilamente. E outra, julgamento vai existir, mas quando a gente entra no mundo digital, uma coisa bem importante para refletir é: a gente precisa se blindar. Por que se blindar? Porque a gente não pode ficar ali simplesmente ouvindo o que todo mundo vai falar. Porque a gente vai ter pessoas que vão estar nos empurrando e nos impulsionando, e pessoas que vai dizer: nossa, aquela foto daquela roupa que você tirou da sua loja, por exemplo, sei que tem gente aqui que tem loja, nossa, não ficou muito legal, acho que não ficou muito bem pra você. Tudo bem, você tem direito a falar isso, mas a pergunta é: você fez da forma que você pôde, pro melhor jeito pra você mesmo, e tá tudo certo, porque você não vai acertar de primeira, tá? Então você vai tentar de segunda, de terceira, e outra, talvez você acerte pro João e pra Maria. E pro Miguel vai ficar ruim. E o mundo digital é assim, não vai ficar bom pra todo mundo. Tem que ficar ok pra você. E aí, pra aqueles que têm uma conformidade alta, né, que a gente fala do perfil comportamental, diminui essa cobrança. Porque entrar no mundo digital, pra quem nunca trabalhou com isso, pra colocar a sua marca pessoal ali e simplesmente querer fazer tudo perfeito, isso não existe. Então, resolva ficar no seu analógico e esqueça o mundo, porque o mundo vai continuar caminhando para o mundo digital. Então a gente tem que aceitar que é tudo devagar, que é lento e que os resultados vêm. Um outro ponto muito importante, questão de autoestima e autoconfiança. O mundo digital e as dificuldades que a gente tem de gerir a nossa marca pessoal, elas têm muito a ver com como a gente se olha, como é que a gente se vê e quanto a gente acredita na gente, tá? Então, algo bem importante da gente pensar: se eu tô com uma autoestima e uma autoconfiança baixa, se eu de fato estou ali me sentindo mal, não me valorizando, não estou bem comigo mesma. Boa noite, Ana, boa noite, Lázaro. O que vai acontecer? Eu provavelmente vou ter dificuldade de colocar aqui, de me colocar no espelho. Porque acontece, quando eu tô falando com vocês aqui, eu tô falando no espelho, eu tô me vendo falar, certo? A gente se vê falar gera um julgamento de imediato, de como tá meu cabelo, de se eu falei as palavras certas, se eu errei, principalmente quando é live, que a gente não tem como voltar e gravar de novo. Então, o que eu digo pra vocês: se blindem
Quando vocês forem entrar e fazer alguma coisa, algum movimento no mundo digital, busquem conteúdos, busquem coisas que vão agregar para as pessoas. Se você é um empreendedor, busquem coisas que vai conectar vocês com seus clientes. E outra, nunca você vai ter o público-alvo de todo mundo. Você não vai ter todos os seus amigos achando o máximo que você começou a postar mais. Você não vai ter todas as pessoas achando que o seu negócio da sua empresa é maravilhoso, que o vestido que você postou é maravilhoso. Por exemplo, não é todo mundo que entra na minha rede social e acha que o que eu tô escrevendo vale a pena. Mas eu tenho várias pessoas que acham, e é essas que eu vou reforçar. E aí, quando eu falo em autoestima e em autoconfiança, o que eu tô falando pra vocês? Olhem para aquelas pessoas que estão estimulando vocês. Não se sabotem. Não vão olhar para aquelas que estão julgando. E aí se blinde. Porque autoestima e autoconfiança, é claro que é uma coisa que a gente tem, que a gente tem que trabalhar, que é interno. Mas se a gente deixa o outro invadir esse espaço da gente, dificilmente a gente volta. Então errou, sair, tá falando, não saiu tão legal, ok. Não funcionou, ok, vai funcionar de novo. E insista. Não desista, porque assim, as nossas redes de relacionamento, se Deus quiser, vão voltar a ser presenciais. Mas esse mundo digital, ele tá vindo e o que aconteceu na pandemia? Ele deu um boom. Então a gente não vai ter como voltar pra trás. E a pergunta é, qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é o vídeo? Eu preciso fazer vídeo? Será que eu preciso gravar? Será que eu tenho dificuldade para escrever? Então, por exemplo, eu tenho alguns contatos meus que eu tô ajudando a escrever conteúdo, porque são pessoas que precisam que eu faça uma análise ali da questão de português. Tem outras pessoas que têm dificuldade de olhar na câmera. Tem outras pessoas... Procure aquilo que você faz de melhor e ache o seu espaço dentro daquilo que você faz de melhor. Esse é o viés. Outro ponto. Por que pensar no fracasso e na dificuldade de exposição? Por que olhar para esse lado e não olhar o que eu ganho com isso? Quando vocês pensam em entrar no mundo digital, a primeira pergunta é, o que eu ganho com isso? No momento que eu começo a compartilhar conhecimento, a trocar as coisas com as pessoas, a aparecer mais, o que eu tô ganhando com isso? Eu tô ganhando uma expansão da minha rede de relacionamentos. A minha expansão, quando ela ocorre dentro do meio digital, ela é muito maior do que no dia a dia. No presencial. Por quê? Porque cada pessoa, ela multiplica para mais 2, mais 4, mais 6. Pessoas que você não imaginava, elas vão entrar aqui e vão começar a olhar. Então, se a gente começar a pensar no modelo ideal e achar o tempo todo que a gente vai fazer alguma coisa... Boa noite, Ana Paula. Tem as duas Anas, Ana Graneta e Ana Paula. Então a gente precisa olhar para isso e parar de criar esses modelos errados, esses modelos de pessoas que estão fazendo de um jeito que eu não consigo fazer. E aí eu vou trazer um tema que eu trabalho bastante, que é a questão do perfil comportamental. E quando eu falo da questão do perfil comportamental, quando a gente avalia qual é o perfil que eu tenho de comportamento, o meu perfil vai fazer com que eu atue de uma forma X ou de uma forma Y. Então eu trabalho com uma ferramenta de perfil comportamental que se chama DISC, que fala o quanto dominante você tem, influente você tem, S de estável e C de conforme. É DISC, D-I-S-C. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais de focar em resultado, de fazer acontecer, você provavelmente é aquela pessoa que vai ali, vai gravar um vídeo e que vai estar falando errado e não tá nem aí, tá? Se eu pego a mesma situação do vídeo para uma pessoa que é influente, ela vai estar falando um monte de coisa, mas ela não vai ter roteiro. Então, no meio do vídeo, como ela quer muito se relacionar com as pessoas, ela vai se perder. A pessoa que é dominante, ela vai estar mais focada no resultado. Eu preciso fazer isso, isso tem que dar certo. O influente, ele já vai estar jogando as coisas meio sem pensar. O estável, que é a pessoa que tem um perfil de conformidade estável, que é uma pessoa com S alto, esse perfil de comportamento no meio digital, ele vai segurar um pouco. Então, se você faz uma avaliação, isso é uma avaliação que você pode fazer, e você tem um S alto, uma estabilidade alta, você não quer correr riscos. Então, provavelmente, se você é uma pessoa que está com dificuldade de colocar a cara para fora, você certamente tem um viés de estabilidade muito alto dentro do teu comportamento. E aí, para pessoas assim, a gente tem que ir mais devagar. A gente tem que criar situações de menos exposição. A gente tem que ter apoio e ter reforço positivo. E se você é uma pessoa conforme, que é o C alto dentro do perfil de comportamento, você é uma pessoa que precisa de tudo muito certinho. E aí também você vai ter mais dificuldade do que as pessoas dominantes e influentes. Porque a pessoa que tem a conformidade alta,
ela precisa de tudo perfeito. Sabe? Não pode sair a exclamação, o ponto não pode sair errado, o post fica um pouquinho torto. Gente, eu não tô dizendo que a gente tem que postar qualquer coisa. Eu acho que tem que ter um cuidado, tem que ter uma cautela, mas eventualmente vai sair uma interrogação no lugar errado. Sim, vai sair um ponto no lugar errado porque a gente revisou. E vai acontecer, a gente precisa cuidar para não acontecer. Mas a pessoa que tem a conformidade alta, ela vai ter mais dificuldade com isso. Se a gente pega a mesma situação para a parte de escrita, por exemplo, tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de escrever, de dizer as coisas e de poder compartilhar isso. E você se conecta com as pessoas através das coisas que você escreve. Mas se você não é uma pessoa que de fato tem essa habilidade de escrever, como é que você vai entrar no mundo digital querendo provar que você tem uma coisa que você não tem? Então, faça dentro do mundo digital aquilo que você faz de melhor. Faz sentido isso pra vocês? Tá? Dari, boa noite, não consegui te dar um oi aqui. Então, o que é importante? Voltando lá no iniciozinho do nosso papo. Primeiro, eu não tenho hoje a possibilidade de não entrar no mundo digital, certo? Perfeito. Eu preciso encontrar o meu jeito de entrar nesse meio digital. Tá? Pronto, o meu jeito é igual ao jeito de alguém? Pode até ser, mas é do meu formato. As lives vão acontecer, ou os vídeos ou os posts, de acordo com o que é viável para mim dentro do meu modelo. 3, autossabotagem. O que eu tô criando, o que eu tô inventando que não faz, não me ajuda a chegar onde eu quero chegar. Que crenças limitantes, eu falo bastante sobre isso aqui, que eu tô criando e que me tranca. Outro, questão de autoestima e autoconfiança. Se eu tenho autoestima e autoconfiança, ou estou com minha autoestima e autoconfiança um pouco mais baixa, cuidado. Isso provavelmente vai fazer com que você ouça demais o outro, seja julgado e acabe não fazendo um movimento digital por causa disso. Outra coisa, exposição e fracasso. A gente sempre está dentro de um viés que podemos fracassar e podemos, de alguma forma, se expor de uma forma errada, tá? A grande questão é, preciso achar o meu jeito e não preciso me expor de qualquer jeito e a qualquer custo. E aí, quando a gente fala de perfil de comportamento, a gente começa a entender como cada um funciona, só que às vezes a pessoa entende qual é o comportamento, mas ela não consegue fazer um planejamento. Então, para começar a reforçar a sua marca nesse mundo digital, você precisa, de fato, planejar. Você precisa saber o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, aonde eu preciso fazer e como eu preciso fazer. Que é o velho, para quem já trabalhou com planejamento, 5W2H. Que é ter uma planilha ou ter um aplicativo, alguma coisa em que você organize isso. Então, o mundo digital não é algo que você apertou o botão e entrou. Então, se você acha, por exemplo, que no teu WhatsApp o seu relacionamento com seus clientes não está fluindo, qual é o outro meio? Não está fluindo da forma que eu falo? Será que eu preciso achar uma maneira diferente? Será que daqui a um pouco eu tenho que ter uma resposta daquela pronta e retornar para o cliente quando eu estiver mais tranquilo? Ou será que eu quero responder, né, quando a gente fala em inglês, just in time, na mesma hora, e aí eu respondo de um jeito que não é o ideal para o meu cliente? Qual será a estratégia? Se eu tô, de fato, dentro do... Simone, se eu tô dentro de uma reunião, por exemplo, eu recebo vários executivos falando que não sabem como se portar dentro dessas reuniões online. Que eles estão com mais dificuldades nas reuniões online do que nas reuniões presenciais. E o que eles me falam em relação às reuniões online? Eles me dizem... Boa noite, Bernard. Eles me dizem que, às vezes, eles falam alguma coisa na reunião online, que eles acham que eles estão se posicionando bem. Aí acaba a reunião, alguém vem dizer que ele cortou, que ele falou errado, que ele foi grosso, e aí a pessoa já disse, mas ficou gravado, você foi grosso comigo, e aí começa aquela história. Me diga quem nesse momento de pandemia não passou por uma situação dentro do grupo de WhatsApp, dentro de uma reunião online, ou com alguém que você não teve contato presencial por falta de entendimento, por comunicação errada. Então, a gente fala, é super bonito, né? Comunicação escutativa.
Que é o que? A gente escutar ativamente, estar se comunicando e ouvindo as pessoas. As pessoas estão no universo online, cada vez mais elas não têm essa escuta ativa. Então a pergunta é, como é que eu estou me posicionando nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp, nos meus relacionamentos via WhatsApp, via LinkedIn, via redes sociais, nos aplicativos de reuniões, como é que eu estou entregando a minha marca pessoal? Será que eu estou entregando aquilo que eu sou? E como é que a gente descobre isso? Simplesmente perguntando para as pessoas. Precisa? Sim. Todo mundo? Não. Precisa perguntar para algumas pessoas e descobrir se a marca que eu quero é aquilo que eu tô entregando. Então, por exemplo, eu, Cristina, para quem me conhece, sou uma pessoa extremamente espontânea, que sim, tem uns roteiros aqui das coisas que eu quero falar com vocês, mas que em algum momento meus clientes sabem, eu vou começar a falar algumas coisas que me veio na hora como sugestão, e eu sou super espontânea e eu gosto de poder contribuir com coisas que no momento que eu tô falando aparecem. Eu não conseguiria chegar aqui com um texto pronto, gravado pra falar pra vocês. E aí alguém vai chegar pra mim e dizer, olha, Cristina, o João é maravilhoso, mas o João consegue fazer uma coisa que nem ator, ele lê aquilo e ele consegue falar todas as etapas. A Cristina não consegue e não quer ser o João, que consegue ler e fazer tudo gravado como ele estudou. Por quê? Porque eu não quero, eu não nasci para ser atriz. Mas a pergunta é, eu preciso entender, mergulhar nisso, reforçar minha autoestima, que eu não sou o pior porque eu não sou igual ao João. Eu sou diferente do João. Então a pergunta é, como é que é o teu perfil de comportamento? O que dentro desse mundo te faz bem? E ache o seu modelo e faça isso no tempo que você precisar. Entendendo que o tempo do digital ele é muito rápido. Então não dá pra dizer, faça no seu tempo e faça ano que vem. Tá? E dentro disso, tô lendo aqui o que a Ana Paula escreveu, a teoria já era complicada, agora na pandemia, assim, pega os clientes mais íntimos e pergunta. Na verdade, assim, esse mundo digital a gente acaba se atrapalhando muito mais do que a gente se atrapalhava antes. E às vezes a gente sente que não consegue voltar atrás nas coisas que a gente tá fazendo. Adoro os corações, eu não consigo ver quem tá mandando, mas adoro esses coraçõezinhos aqui que vocês mandam, tá? Então, eu acho que a reflexão é, se eu já entendi que eu preciso entrar, eu já entendi que eu preciso fazer algum movimento para entregar para o meu cliente, para o meu amigo, para minha rede de relacionamento o que eu sou, entendendo quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos. O que eu posso fazer agora? Eu preciso seguir para a próxima etapa, que é o quê? Planejar e mudar. Porque aí não adianta a gente ficar conversando aqui, batendo papo, trocando as coisas, e daqui a um mês, daqui a 2 meses, vocês não fazerem nada. Então, assim, qual é a razão pela qual eu tô trocando essas figurinhas com vocês e pelo qual a gente tem falado bastante desse mundo digital? Nos últimos meses eu tenho recebido muitos contatos de pessoas que estão tendo muitas dificuldades dentro dessa movimentação digital. Por quê? Porque a gente foi colocada dentro de uma situação na pandemia que a gente não tinha antes. A gente tinha algo mais fluido. Agora foi uma pressão absurda para que a gente conseguisse aparecer online. E muitas pessoas não sabem o que fazer, não sabem por onde começar e entendem que isso é marketing digital. Sem dúvida existe um lado que é o marketing digital. Mas antes do marketing digital é importante trabalhar o comportamento. Entender o porquê isso está te trancando, entender qual é o teu perfil comportamental, como é que você trabalha dentro do seu perfil comportamental, se você tem alguma coisa te ancorando, como é que está a sua autoestima e a tua autoconfiança, qual que é o seu diagnóstico antes de chegar no marketing digital. O marketing digital é depois que a gente faz esse mergulho interno. E para isso, eu quero fazer um convite para vocês que estão me ouvindo e também gostaria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Eu lancei um curso que se chama Comunicação Digital, a dor de se expor no universo online. E por que a dor de se expor no universo online? Porque isso está gerando dor para as pessoas. E eu vim trazer hoje uma pincelada disso tudo que eu falei para vocês, que é o conteúdo desse meu curso, que vai ser o meu primeiro curso 100% online, que vai falar sobre comportamento, sobre autoestima e autoconfiança, sobre novos modelos da gestão da tua marca pessoal digital. Vai falar e te ajudar a entender o teu perfil comportamental. A Simone já tá confirmada. Tem um monte de gente que entrou aqui que já tá no curso, né? Que já tá inscrito. Mas enfim, convite para quem ainda não tá inscrito. Porque eu entendo
que como uma pessoa que trabalha com a área de gestão de pessoas, eu tenho obrigação de ajudar e de colaborar para que essas pessoas mostrem a cara delas do jeito que elas se sentem melhor, se sentindo bem com isso e não se sentindo punida ou se sentindo sofrida ou forçada para isso. Então, o que eu acredito? Eu acredito que todo mundo pode sim achar o seu espaço, que é muito importante que vocês sejam coerentes no mundo digital, que o que vocês apresentem aqui seja coerente com aquilo que vocês apresentam no mundo real, que daqui a pouco a gente vai estar começando. Mas esse mundo ele vai continuar. E eu preciso, sim, saber como fazer as coisas, saber como me expor, saber como me posicionar, saber como me comunicar nesses meios todos que a gente tem, para que eu consiga virar o jogo. Porque se eu não conseguir virar o jogo aqui, eu provavelmente não vou conseguir virar o jogo lá. E muitos comportamentos que a gente tem no mundo... Boa noite, Lu! Que a gente tem no mundo real, a gente replica no mundo digital de forma exponenciada. É como se quando a gente entrasse no mundo digital, a gente colocasse uma lente de aumento e o olho da Cristina aumentasse. Então, quando vem esse medo e esse receio da exposição, ele vem porque é como se fosse o mundo digital fosse uma realidade aumentada, tá? Então, o que eu convido vocês é, primeiro, autoconhecimento. Primeiro, mergulho interno. Primeiro, vamos trabalhar o comportamento que te impede de se posicionar melhor nesse universo. E depois disso, sim, aí vocês vão ou se experimentar nos aplicativos de marketing digital, eu vou contratar algumas pessoas. Tem o Bernard aqui que está assistindo, que é uma excelente pessoa do marketing digital, inclusive meu super apoiador aqui. A gente faz várias coisas em conjunto. Então, assim, o modelo vem depois. Primeiro você trata a essência. Qual que é a sua essência? A sua dor. O que te incomoda que tá te trancando de chegar lá, nesse mundo, nesse tete a tete que a gente tá. Descobrir isso... Dei remédio, criei o antídoto, beleza, agora vamos trabalhar. Porque a ideia do curso é desbloquear, é liberar, é tirar aquelas amarras, né? Ó o Bernard aqui, ó, gente, já tô mostrando aqui, Bernard Berg, tá? Não precisa agradecer, não, você é muito bom no que você faz também. E aí é outra coisa que eu tô falando, a gente não tá falando aqui de marketing digital, a gente tá falando de comportamento, mas o marketing digital ele é extremamente importante para esse cenário que a gente tá vivendo. Por quê? Porque a gente passou a ser foto, a gente passou a ser post, a gente passou a ser a forma que a gente fala e não mais as outras coisas que aconteciam antes, tá? Então, de novo, vamos achar esse caminho, vamos achar esse espaço. Conto com vocês, se vocês quiserem mais informações, tem aqui na minha página, @cristinadantas.oficial. Agradeço vocês, se vocês ainda não são inscritos no meu canal do YouTube, é Cristina Dantas Oficial. Muito feliz de ter um público participante essa noite. E conto com vocês para formar essa turma. Já temos vários inscritos aqui na live. E tenha certeza que no momento que você virar essa chave, as coisas vêm. Sabe aquela coisa assim? Que a tranca tá ali, mas tem água atrás. Sabe quando você abre a torneira e que vem a água? É isso. É só a questão de abrir a torneira. E não é difícil, tá? Então eu te convido a abrir a torneira junto comigo para poder tomar esse banho gostoso e se desbundar, né? Que eu digo assim, né? Esbaldar dentro desse mundo digital, que é um mundo imenso e que te traz muitas oportunidades. Ô Maria, eu tô extremamente baiana, né? Hoje a minha live está diretamente de Salvador, para quem não sabe que eu sou baiana, tá? Mas eu não deixei de fazer a minha live, estou visitando a minha mãe, mas não deixei de fazer a live para poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Conto com a presença de vocês aqui nas lives, conto com a presença de vocês no grupo. Depois eu vou postar aqui no IGTV e compartilhem se vocês acham que tem alguém que possa ganhar participando das lives e também do curso de comunicação na era digital. Boa noite e muito obrigada a todos. Tchau, tchau!